Bem-vindos, bem-vindas à minha edição de hoje. Minha convidada é a incrível jornalista e top voice 2018 LinkedIn, Neivia Justa. Obrigada por vir. Aliás, uma dúvida inicial: Neivia, Neivia, como as pessoas Neivia. Neivia. Então, Meu nome é Neivia. Meu nome é Neivia. Cheio de vogais. Maravilhoso. Neivia, falar com você sem falar da hashtag Onde Estão as Mulheres é praticamente impossível. Então, para começar esse bate-papo, eu vi que há pouco mais de 2 anos que você começou a usar a hashtag. Sim. Né? E isso começou no LinkedIn, no Facebook, mas hoje está espalhado já por outras redes e até fora das redes. Sim. E quando eu falo, vou falar com a Neivia, Neivia da hashtag Onde Estão as Mulheres. Então, para começar essa conversa, me conta, afinal, aonde estão as mulheres? Em todos os lugares, né? Nós somos quase 52% da população e estamos há mais tempo na faculdade, temos mais mulheres saindo das faculdades. Em algumas profissões, em alguns setores, a gente tem mais mulheres no corpo de funcionários, mas a gente não chega nas posições de liderança, de alto escalão, né? De praticamente nenhum setor. A gente embarrera na gerência sênior, no máximo em alguma posição de diretoria, mas aí quando você vai para vice-presidente, para presidente, para postos na política, você não tem mulheres. Então, esse eu acho que é o grande cerne da questão da gente discutir, entender por quê e como é que a gente pode acelerar isso. Né? E quando você fala acelerar, você criou certos auditores digitais. Eu sou e já fui uma delas, de mandar coisa, dar uma olhadinha aqui nesse evento, né, nessa publicação. E de que forma você trabalha com essa rede de contribuição? Essa questão foi muito interessante. Eu, quando comecei o movimento, eu comecei por uma inquietação minha, né? Eu andava super indignada mesmo, porque para onde eu olhasse só tinha homem. Todos os eventos, a programação só tinha palestrante homem. Abria jornal, olhava em programa de TV, os convidados eram todos homens, os porta-vozes de matérias eram todos homens, no governo só tinha homem. Qualquer propaganda de hospital que o corpo médico só tem homem, por aí vai. E eu comecei postando, né? Me coloquei a regra, vou postar uma vez por dia com a hashtag, uma imagem que seja contundente, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. E achei que não ia ter material. Passado um mês eu não ia ter material. Aí começaram a surgir esses editores, né? Esses conteudistas. E foi muito curioso perceber que as pessoas estavam tão indignadas quanto eu, mas não tinham coragem de postar. Porque quando você assume uma posição dessa, você se expõe, né? E você corre todos os riscos de ser excluída, de ser retaliada, né? De arrumar um monte de hater. Então muita gente começou a me mandar as coisas pelas mensagens fechadas pedindo para eu postar. Isso foi crescendo, então eu tenho editores no Brasil inteiro, gente que vê coisa e que me manda e me acessa pelo e-mail, pelo Messenger, pela mensagem do LinkedIn, pela mensagem do Instagram, pelo WhatsApp. É uma complexidade gerenciar isso. A tua gestão, a gente estava olhando aqui, ela tem 6 contas de Instagram, fora o LinkedIn, o Facebook, que você tem o teu Facebook, o grupo... E o Onde Estão as Mulheres, a página. E a página. E tem um grupo no LinkedIn também que eu comecei agora. E o grupo no LinkedIn. Quer dizer, só nessa sua gestão, né, desse espaço digital que você criou com tudo isso... Tem que ter disciplina, né? Então eu me coloco sempre a obrigação de postar de manhã cedo logo, Onde Estão as Mulheres e agora Aqui Estão as Mulheres. Se eu me deparar com alguma coisa interessante ao longo do dia, eu posto livremente, mas invariavelmente todo dia você vai ver um post meu do Onde Estão as Mulheres e um do Aqui Estão as Mulheres. E o que eu fiz com os meus editores? Eu pergunto sempre, eu posso marcar você? Porque tem muita gente que me manda e fala, posta por mim, porque se eu fizer isso eu vou ser retaliada. Entendi. Eu adoraria ter coragem de postar, mas eu não posso. Porque a minha empresa é capaz de me demitir se eu postar alguma coisa. Então esse assunto é muito sério. Olha só que seria... Esse assunto é muito sério, porque a gente fica brincando de diversidade e inclusão. Né? As empresas, e isso é uma crítica que eu sempre faço, tem muito discurso,
no mercado e Sim. muito pouca prática Isso, ainda. isso é bem real. Eu entrevistei recentemente a líder de cultura do Quinto Andar. E ela trouxe muitos elementos de como o Quinto Andar trabalha com a equidade. E, de fato, ela traz com os números. Você pega os cargos de liderança, os cargos de alta projeção dentro da empresa, realmente o número de mulheres é quase que metade. Então, é um diferencial para o mercado, ainda mais para o meu mercado, que é imobiliário, que é um mercado, a gente já falou disso, né? Sim. A gente já colocou hashtag, que é um mercado muito masculino. Então, quando a gente vê uma empresa que realmente sai do discurso e vai para a prática, a gente tem que dar voz para isso, Tem né? que dar voz. E aí é bacana que você traz com a hashtag do Aqui Estão as Mulheres justamente esse outro lado. Porque não é só ir lá e criticar, você também endossa onde aparecem as mulheres, os setores que estão valorizando, né, a presença das mulheres. E o bacana, a gente que fala muito desse movimento, não é ficar nesse discurso de a gente só quer colocar mulheres, as mulheres. Não, a gente está falando de equidade. Sim. A gente não quer só inverter essa posição, tem que só ter mulher. Não, a gente quer uma equidade pra... E tem uma coisa, Elisa, que eu tenho falado muito nas minhas palestras, nos artigos que eu escrevo, nos workshops que eu promovo, mais, né, abrangentes de diversidade e inclusão, que é o seguinte: a gente tem semeado em terreno que já está fértil. Isso. Né, falando para convertido o tempo inteiro. Os homens são os nossos maiores aliados nessa mudança cultural, porque eles ainda estão na imensa maioria das posições de liderança. Só que a gente está indo pelo lado errado, a gente está indo de um jeito de embate e racional demais, que muitos homens com os quais eu converso e que alguns que eu faço mentoria já disseram pra mim: vocês têm que pegar a gente pelo coração, não é pela razão. Não adianta, sabe por quê? Se vocês têm alguma fantasia de que a gente tá um bando de homens fechado numa sala arquitetando pra excluir vocês, isso não existe. Eu falo: eu sei que não existe. Ele falou: mas tem muita mulher que acha que existe isso. Nós temos outras questões, nós estamos preocupados em entregar resultado, em fechar o trimestre. Não é isso. Agora, é óbvio que a posição dos homens é muito conveniente, porque até hoje nós temos empresas feitas por homens para homens. As empresas ainda são ambientes extremamente hostis para qualquer tipo de minoria, não só para as mulheres. Então, a gente tem que repensar a maneira como a gente coloca isso e como a gente engaja esses homens, porque sem eles a gente não vai andar. Concordo, assim, gênero, número e grau, porque, inclusive, outro dia eu perguntei para um colega nosso, falei: você já ouviu algum episódio meu? Ele: não, mas viés femininos é só pra mulher, né? Tá vendo? Aí eu falei: por quê? Me explica, né? Porque tem a palavra feminino no título, e porque eu tô falando com várias mulheres, mas que são assuntos tão ricos e que é para um público diverso. Mas geralmente cria essa barreira, né? Cria essa barreira de você achar que o homem não pode entrar ali. Porque tem um ranço muito grande. Eu tô com uma blusa feminista. Tem um ranço muito grande em relação ao feminismo. O feminismo tem muitas alas do feminismo. Sim. E tem uma ala radical, sim. Né? Mas vamos pensar no feminismo contemporâneo, do século XXI, que as minhas filhas adolescentes se declaram feministas e tem uma maneira de pensar muito interessante, muito diferente do feminismo radical. Eu sempre falo, o feminismo é a luta pela igualdade. É uma questão humana. E a gente, quando fala de feminismo, a gente está olhando não só para as mulheres, mas para todas as pessoas e para todas as minorias. E eu tenho muitos amigos que falam: mas esse não é meu lugar de fala. Eu falo: calma, você pode não ter lugar de fala, mas ter lugar de poder. Como é que você vai usar o seu poder para mudar a situação? Exatamente. E tem muitos deles que me perguntam: mas eu posso dizer que eu sou um feminista? Eu falei: claro que você pode. Lógico, a ala radical do feminismo abomina isso. Mas feminista é qualquer pessoa que luta pela igualdade entre todas as pessoas. Igualdade de direitos, de oportunidades, de acesso, de educação, né? Então isso. A gente tem que desconstruir isso. Viés de hoje desvendando que muitos de vocês são feministas e eu não sabia. Pois é, e tem muito disso, até mesmo nas escolas, os coletivos feministas, eles enveredam por uma ala tão radical de excluir os homens, que é burra,
porque não vai construir nada. Não. Eu me envolvo nos coletivos femininos das escolas de todos os meus amigos e das minhas filhas, né, dos filhos dos amigos, e vou e converso, e falo, gente, não pode ser por aí, olha, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum, então eu acabo me envolvendo em um monte de coisa. Muito bom. E que você percebeu, assim, de avanços desde o início dessa sua provocação? Eu percebi uma evolução muito grande na conversa, né? No começo, eram só mulheres que se engajavam na conversa e tinha muito esse ranço, né, de uma vitimização, uma revolta muito grande, de se sentir inferiorizada. E à medida que a gente foi evoluindo na conversa, eu tenho muitos homens entrando na conversa. Quando eu vou fazer palestra, eu fico extremamente feliz quando os homens vêm falar comigo e vêm dizer o quanto a conversa que a gente promove Você tem um público diverso. Foi transformadora, como ele passou a olhar para isso de uma maneira diferente. No começo, por exemplo, eu só conseguia engajar homens que tivessem filhas, porque é o caminho mais fácil, Claro. né? Agora não, agora eu engajo o homem que nem casado e que não necessariamente é LGBT, porque o público LGBT também se identifica com a causa e se envolve naturalmente. Mas homens heterossexuais, cisgêneros, se envolvem e vêm me perguntar como eles podem colaborar e começam a se tornar editores. Então a conversa tem evoluído de uma maneira muito positiva e muito construtiva. E, obviamente, ganhei haters também, né? Bom, todo mundo que se expõe então, tem esse percentual ali do No texto. final do ano passado, eu tive que aprender a lidar com isso. Né? Porque eu fui comecei a ser muito agredida, por incrível que pareça, de uma maneira muito violenta no LinkedIn. Nossa! De ser desqualificada, de ser agredida verbalmente. E aí eu tive que entender que aquilo não dizia respeito a mim. Dizia respeito à pessoa que estava me agredindo, mas foi doloroso. Eu já recebi também críticas. Muito doloroso. Então tem esses dois contrapontos, mas te falo, dos últimos 6 meses pra cá, o meu número de haters diminuiu muito. Bom, e agora você sendo uma top voice, a gente espera também que isso venha diminuir cada vez mais. E você sabe um episódio muito curioso que aconteceu? Um cara, qualquer post que eu fazia, ele vinha e me esculachava. Um dia ele foi tão agressivo que um amigo dele entrou na conversa e falou: fulano, se você não concorda com o que ela fala, simplesmente deixe de segui-la. O seu problema não tem nada a ver com ela. E aí eu falei pro cara, eu falei, você pode me ajudar a entender por que ele me agride tanto? E aí ele entrou no privado e me contou a história do cara. Então isso acontece muito, né? De pessoas que me pedem socorro, pessoas que pedem desculpa por outras pela agressão. É muito curioso, muito curioso. Então, pegando esse gancho, qual que é o futuro de onde estão as mulheres? Eu tenho a intenção de expandir essa questão da conversa e da produção de conteúdo de uma maneira mais ordenada, porque uma das coisas, por exemplo, quando eu criei o Instagram, especificamente, foi para que fosse possível para as pessoas, quando estão fazendo trabalho, quando querem pesquisar, tem muito jornalista que me acessa me pedindo indicação, né, e para entender, que eles pudessem ter um ambiente onde eles vissem todas as imagens. Porque hoje o LinkedIn é sensacional para engajar, para promover a conversa, mas os posts se perdem. Sim. Você pode fazer uma busca pela hashtag, você vai ter todos, mas você não tem numa ordem cronológica necessariamente. Então, tanto na página do Facebook quanto no Instagram, o principal objetivo, que a conversa não acontece lá, não é um tema que engaje nessas redes, é para que você bata o olho e veja e dê aquele soco no estômago de tudo. Pra quem não conhece ainda, entra no Instagram, LinkedIn, vou colocar aqui os links todos aí, a hashtag, para você entender o que a gente está falando, porque realmente é algo que impacta. Né? Quando você enxerga um evento, uma publicação, uma capa de revista, ou enfim, qualquer situação onde a falta de uma mulher ali te destaca, te salta aos olhos, e você coloca isso repetidamente, né, ao lado, uma imagem ao lado da outra, a gente percebe qual o trabalho que a Neiva tem feito, como isso tem realmente precisado ser discutido
E a questão da equidade é uma questão que a gente tem que, de fato, discutir e trazer como soluções, de fato, E é uma reais, questão né? estrutural, né? Você percebe quando você vê as imagens que não é localizada em uma ou outra profissão, em um ou outro setor, ela é estrutural. Que esse é o grande debate que eu sempre promovo. E voltando à tua pergunta, a minha ideia, eu já tenho me envolvido, né, desde da minha última empresa onde eu passei, que eu fazia parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da América Latina, nas outras questões da diversidade. Então eu tenho falado muito sobre negros, sobre LGBT, sobre PCDs, sobre seniors, que as pessoas... Seniors Eu sempre brinco que assim, as pessoas estão falando como aquela neura de milênios, estão esquecendo que as mulheres estão tendo menos filhos, mais velhas, que a população está envelhecendo, que a gente vai viver 100 anos, né? E as mulheres vivem mais do que os homens. E o que a gente vai fazer dos 50 aos 100? Porque nos 50 a gente começa a ser excluída do mercado de trabalho, né? Do mundo corporativo. O que a gente vai fazer nesse período? Então, precisamos olhar para isso. Outra questão que tem sido muito, uma questão que me toca muito é a questão da gordofobia. Sim. Que ninguém fala de uma maneira, começou agora de uma maneira tímida, mas assim, quando eu falo de todas as minorias, as pessoas, não, mas eu não tenho preconceito com negro, não tenho com LGBT, não tenho com PCD, não tenho com mulher, não tenho com pessoa mais velha. Aí eu falo, e gordo? Aí a pessoa trava e fala, gordo eu tenho. Eu não contrataria uma pessoa gorda. Então, que forte, né? Que pesado. Porque, e tem de fato, a Flávia Durante acabou de publicar um post com uma pesquisa das empresas que não contratam pessoas gordas. Então, falando, de novo o discurso, né? Programas de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, mas não tem capacidade mesmo de lidar com uma pessoa obesa no ambiente de trabalho. E pessoas obesas que são excluídas do ambiente de trabalho porque estão obesas e ninguém ajuda. Ninguém então, porque também é papel dessa sociedade corporativa de incluir a pessoa, de fornecer ajuda ou instrução, como a gente já tem acontecido Sim. em algumas frentes, né? Mas precisa Imagina uma mulher que seja negra, de classe média baixa, gorda e LGBT. Quais são as chances dessa mulher ter sucesso no ambiente corporativo? Sim. E ninguém fala disso, né? Então o meu propósito agora é expandir isso e conseguir ter uma plataforma onde eu tenha conteúdo curado, conteúdo produzido por mim, falando de todos esses temas, né? Para que todo mundo consiga acessar, não necessariamente só no LinkedIn, nas conversas do LinkedIn, mas tem uma coisa mais abrangente. Muito bom. E o futuro, então, é feminino? Bom, você fez a sua formação em liderança Shakti. Estou fazendo. Tá fazendo. Eu diria para você, depois que eu li o livro e tudo que eu tenho estudado, que o futuro é humano. Né? E ele vai ser tão mais bem sucedido se nós de fato conseguirmos trazer o melhor do feminino e o melhor do masculino em equilíbrio em cada um de nós. Né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Nós não somos melhores nem piores do que os homens e o feminino e o masculino está em cada um de nós. Então, para mim, o futuro é esse. E é assim que a gente vai ter um futuro sustentável, um futuro justo, equilibrado, inclusivo, consciente. É nisso que eu acredito. É o equilíbrio das forças. Bom, então a gente já está chegando agora pro finalzinho da nossa edição e a gente vai falar um pouco do seu viés. Eu quero saber primeiro o que o movimento trouxe para você. Ele me trouxe ainda mais consciência de quem eu sou e do que eu tô fazendo nessa terra, nesse mundo. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Porque a descoberta, eu levei muito tempo completamente inconsciente de que eu era uma mulher num mundo feito por homens para homens. Porque quando eu entrei no mercado de trabalho há 28 anos, não existia essa conversa. Então você tinha que entrar e jogar do jeito que dava.
Eu fiz uma escolha consciente de não abrir mão da minha feminilidade, da minha cor, do meu exagero, do meu batom, do meu esmalte. Mas só há 4 anos, quando eu fui para a Goodyear e que eu descobri que eu era a primeira mulher a assumir uma posição de diretoria na América Latina em 99 anos, foi que eu tive consciência de que tinha alguma coisa errada. E ao olhar para casa e comecei a estudar, olhei para casa, falei, eu tenho 2 filhas, que futuro eu vou deixar para essas meninas? Que mundo eu vou deixar para elas? Eu tenho a obrigação de deixar um mundo melhor para elas. E o movimento surgiu depois dessa tomada de consciência, quando eu comecei a ser chamada para fazer palestra, a opinar sobre isso por conta da minha experiência pessoal. Falei, eu preciso fazer alguma coisa e eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Então, o movimento me deu ainda mais certeza de que esse é o caminho e que eu preciso deixar o mundo melhor para elas. Né? As minhas filhas brincam muito comigo, que eu falo, o meu propósito, e elas emendam, né? Para trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, inclusivo, igualitário e sustentável para a geração delas. Olha, que bárbaro, né? E a gente às vezes demora tanto, uma jornada tão longa para chegar no propósito de vida. E que momento que você teve essa clareza tão forte para você? Foi quando eu fui fazer uma palestra em 2015 em Goiânia, na Xande de Goiânia, e quando eu contei essa história muito despretensiosamente, que eu era a primeira mulher na diretoria, todo mundo veio em cima de mim e queria que eu contasse essa história. Eu demorei um tempo para entender qual era a história que eu tinha que contar. E eu voltei para casa e comecei a ler, comecei a estudar e comecei a ficar muito chocada, muito horrorizada com os indicadores e muito decepcionada comigo mesma de nunca ter me dado conta disso. Sim. Eu falei, não, então eu preciso ir em busca do tempo perdido e acelerar isso e fazer com que esse tempo que eu ainda tenho para frente eu possa fazer uma diferença, eu possa deixar algum legado de transformação da realidade, para que de fato as minhas meninas e todas as mulheres que venham depois dela e os meninos também vivam um mundo mais justo e mais igualitário, mais inclusivo. Porque o machismo, ele prejudica os homens tanto quanto, de maneiras diferentes, mas os homens são tão vítimas do machismo quanto nós. A gente tem tantos indicadores de que um ambiente mais igual, com maior equidade, traz tantos benefícios, tem tantos indicadores, pesquisas que mostram como isso aumenta o lucro, como isso aumenta a satisfação das pessoas, enfim, assim, os números já estão comprovados. E as empresas que não despertarem para isso, elas vão ou não vão crescer ou vão deixar de existir. Isso é importante. Isso é fato. Né? A inovação só acontece quando há diversidade, quando os times de trabalho representam a sociedade. E a sustentabilidade de uma empresa depende de quão diversa e quão inovadora ela vai ser. Exato. Então, não tem caminho de volta. Né? A gente tem muito trabalho pela frente. Mas para mim foi assim, um presente, mesmo que tardio, descobrir qual era o meu propósito. Porque a partir daí, todas as minhas escolhas de trabalho e de voluntariado, de vida mesmo, estão focadas em garantir que eu, de fato, coloque meu propósito em prática. Que ótimo. Então quer dizer que a hashtag ela te cria um Neivia antes e pós. Sim. Essa descoberta, né, desse propósito. Completamente. Inclusive, hoje eu acho que eu sou mais útil fora das empresas, ajudando as empresas a acelerarem esse processo, a construírem essa cultura, do que numa única empresa. Entendi. Então, quanto mais eu puder levar isso para várias empresas, mais eu vou estar colocando meu propósito em prática. Porque se eu ficar só numa empresa, eu acabo não acessando todo mundo que eu posso acessar. Que ótimo ouvir isso. E me fala uma mensagem final para quem, enfim, nos ouviu, nos assistiu até aqui, sua, em relação à hashtag, ao futuro, do que você espera. Eu espero que todo mundo tenha um ambiente inclusivo que permita que você seja a sua melhor versão e que você não tenha a necessidade de entrar numa forma. Porque o que eu mais vejo no mundo corporativo é a gente atrair os talentos pelo talento que eles
quando ele entra no mundo corporativo, ele tem que ser moldado para caber dentro de uma persona corporativa. E você acaba criando uma fábrica de pessoas medíocres. Porque você acaba com o talento da pessoa e não desenvolve nada que ela de fato vai usar. Isso acontece na escola, isso acontece nos ambientes de trabalho. Então, o mundo que eu sonho para as minhas filhas é um mundo onde elas possam ser a melhor versão delas mesmas e elas sejam incluídas, acolhidas e aceitas pelo que elas são. Isso já dá até uma outra hashtag. Né? Onde está a autenticidade? Aonde está a autenticidade? Porque se você olhar para o mundo corporativo hoje, é uma fábrica pasteurizada de pessoas. Todo mundo se veste igual. Eu fiz até uma palestra num evento incrível chamado Disrupt HR, que teve a segunda versão aqui em São Paulo, que precisava fazer uma apresentação de 5 minutos com 20 slides que passavam automaticamente em 15 segundos. Nossa! O maior desafio que eu tive. E que se chamava Semelhantes e Excludentes. Que eu conto essa história. Que a gente, desde que nasce, nós somos educados para só conviver com pessoas semelhantes a nós mesmos e excluímos toda a diversidade da nossa vida. E a gente acha que por algum motivo, por um passe de mágica, quando a gente entra no escritório na segunda de manhã, nós nos tornaremos líderes inclusivos e que promovem toda a diversidade. Isso é impossível. Você não pode ser aquilo que você não conhece. Né? Então esse é o futuro que eu sonho e que eu tô trabalhando para ajudar a construir. Muito bom, adorei, super obrigada. Bom, vou colocar aqui todas as redes da Lívia. Prepare-se que se ela consegue fazer a gestão disso, vocês conseguem interagir por todas elas. E até o próximo Viés Explicando. Muito obrigada, querida. Um beijo para vocês.